Olá, meninos! Vamos começar mais uma aula aqui, né? A gente vai começar a aula de número de oxidações e funções inorgânicas, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o número de oxidação. Esse número de oxidação, gente, é o que a gente conhece como um NOx, tá? Então, vamos ler algumas coisinhas aqui sobre o número de oxidação, tá? Um átomo se une a outro por meio da eletrosfera, formando assim as ligações químicas. Essas ligações podem se dar por compartilhamento ou transferência de elétrons. Então, o que significa, gente, uma reação de oxirredução? Uma reação de oxirredução é uma reação em que tem transferência de elétrons, tá? Então, oxirredução significa isso, tá? Então, na hora que a gente chegar lá na parte de eletroquímica, a gente vai trabalhar mais com esse conceito de oxirredução, tá? Mas aqui significa duas coisas, né? O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente tem um composto, por exemplo, NaCl, a gente tem, vamos supor, H2O, né, que é a água, a gente tem o CO2. Então, esses componentes que fazem parte dessa molécula, né, eles têm um número, uma carga, tá? Aí a gente chama essa carga de número de oxidação, tá? É o número que aquele determinado átomo tem na hora de se ligar, tá? Então, quando a gente tem isso, a gente tem um conceito. Oxidar é perder elétrons, tá? E reduzir significa ganhar elétrons. Então, a gente tem sempre esse conceito. Oxidar, perder elétrons, reduzir, ganhar elétrons. Então, aqui, o conceito que a gente costuma a cobrar, né, que costuma cobrar na prova, que a gente costuma trabalhar mais na parte de eletroquímica, é ver qual componente que está oxidando, qual que está o quê? Reduzindo, tá? Então, o número de oxidação NOx. O NOx é o número de elétrons perdidos ou recebidos quando um átomo realiza uma ligação iônica, né? Quando a gente viu a ligação iônica, a gente viu que o átomo pode, né, receber ou doar elétrons. E letra B, quando a quebra das ligações covalentes realizada pelo átomo, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo, tá? Então, gente, o NOx vai ser um número, esse NOx tem alguns compostos que têm esse número fixo e outros variáveis, tá? Então, por exemplo, a família 1A, né? Tirando ali o hidrogênio, gente. Então, na família 1A, todos os componentes da família 1A, tirando ali o hidrogênio, eles vão ter NOx mais 1, ou seja, quando ele está num determinado composto, a carga dele vai ser mais 1, tá? Os metais da família 2A também tem NOx fixo, tá? De mais 2. Então, sempre quando a gente vê, por exemplo, o cálcio vai ter NOx de mais 2. Toda vez que a gente vê o magnésio vai ter cálcio de mais 2, tá? Os calcogênios vai ter NOx de menos 2, tá? Em que o calcogênio, né? Aí tem uma restrição aí. Quando o calcogênio, ele é o mais eletronegativo deles, né? Da mistura que a gente tem, ele vai ter NOx menos 2. O halogênio menos 1. Tá vendo? A prata tem um NOx fixo de mais 1, o zinco tem um NOx de mais 2, o alumínio de mais 3, tá? Agora, o hidrogênio, ele pode variar em mais 1 e menos 1, tá? O hidrogênio, quando ele aparece aqui do lado esquerdo, aqui, ó, quando o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo, ele tem NOx de mais 1. Agora, quando o hidrogênio é o elemento mais eletronegativo, tá vendo que aqui, né, o hidrogênio está se ligando a metais, né? Metais têm eletronegatividade baixa, então o hidrogênio é menos 1. Agora, o oxigênio, ele varia bastante aqui, mas toda vez, né, eu vou dar um macete para vocês. Quando a gente vê o oxigênio na direita, na maioria dos casos, ele tem um NOx de menos 2, tá? Em compostos aqui binários, tá vendo? A água, ele é menos 2. Só que aí vai variar aqui, quando ele é um peróxido, né? Quando ele é um superóxido, mas na maioria dos casos que a gente vai trabalhar, ele tem NOx de menos 2, tá? Quando ele tá aqui à nossa direitazinha. Aqui é outra tabela também, que mostra o NOx dos elementos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O ferro, ele tem NOx mais 2 e mais 3, tá vendo? O ouro, ele tem NOx mais 1 e mais 3.
O cobre, ele tem NOx de mais 1 e mais 2, tá vendo? Então, esses elementos, eles têm mais de um NOx. E quando a gente tem uma fórmula química, a gente tem que calcular o número, né, que esse elemento tá. Por exemplo, o ferro, em determinada fórmula, ele é mais 2 ou ele é o mais 3, tá? Então, por isso que a gente faz aqui as contas relativas ao NOx. Então, aqui, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Então, olha só, como a gente tinha visto aqui, o ferro ele tem NOx mais 2 e menos 3, tá? Então, eu vou pegar o quadro aqui para estar escrevendo com vocês. Vamos lá. Olha só, vamos pegar dois compostos com ferro, esse aqui e esse aqui, ó. Um é o FeO e o outro é o F2O3, tá? Então, olha só, como que eu falei com vocês, o oxigênio à direita, que o oxigênio é um óxido, tá? Então, toda vez que ele é um óxido, ele tem NOx de menos 2. Então, eu sei o seguinte, ó. Nesses dois casos, o NOx do oxigênio é igual a menos 2, tá? Então, vamos lá. Então, eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2, mas eu não sei o NOx do ferro, tá vendo aqui, ó? Eu não sei o NOx dele. Não sei o NOx do ferro. Então, o que que a gente vai fazer? Calcular o NOx do ferro, se vai ser o mais 2 ou menos, ou mais 3, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui, gente? Olha, vamos lá. Gente, vamos olhar aqui. Quantos ferros eu tenho na fórmula? Vamos separar a fórmula aqui, ó, no meio, né? A fórmula química aqui no meio, tá? Olha. Vamos lá agora. Quantos ferros eu tenho na fórmula? 1. Aí eu vou fazer uma multiplicação. Eu vou pegar o número de átomos que eu tenho vezes o NOx dele. Tá, então eu tenho um ferro. Qual que é o NOx do ferro? Eu não sei o NOx do ferro. Então, logo, eu vou pôr X. Tá? Pronto, então eu fiz pro ferro. Agora eu vou fazer para quem? Pro oxigênio. Então, eu coloco um mais, tá vendo? Então, vamos lá. Quantos oxigênios, gente, eu tenho na fórmula? 1 vezes. Qual que é o NOx do oxigênio na fórmula? Menos 2. Então, vamos realizar essa continha, tá? Então, 1 vezes x mais 1 vezes menos 2. Então, 1 vezes x vai ser x. 1 vezes menos 2 vai ser menos 2, tá? Isso tem que ser igual a... Aí, isso que eu quero falar com vocês também. Vocês conseguem perceber que aqui em volta do FeO não tem carga nenhuma? Não tem um menos 1, não tem... Ele tá neutro, um composto neutro, tá vendo? Ele não tem carga perto dele. Então, quando isso acontece, a gente vai ter que fazer o quê? Igualar, né, a nossa equação a zero, porque o meu composto, ele está sem carga aqui, tá? Então, vamos lá, isso tem que ser igual a zero. Então, isolando aqui, gente, vou colocar a resposta aqui do lado, tá? Então, isolando aqui, quando eu tenho que mandar o menos 2 para o segundo membro, né? Então, o meu x vai ser igual a 2. Então, eu consigo descobrir, eu vou colocar o mais aqui para enfatizar que é positivo, tá? Porque aqui, no caso, o NOx pode ser positivo ou negativo. Então, nesse caso que eu fiz do FeO, o NOx do ferro é mais 2, tá bom? Então, aqui, dentro daquela tabela, entre o mais 2 e o mais 3, eu descobri que nesse composto, o NOx do ferro é mais 2. Agora, vamos continuar aqui. Vamos fazer para esse carinha aqui de baixo. Vamos lá? Olha só. Vocês estão vendo que em volta dele não tem nenhuma carga, né? Então, a gente vai igualar a nossa equação a zero. Vamos lá. Quantos ferros eu tenho, gente? 2 ferros, tá? Qual que é o NOx do ferro? Eu não sei. X. Mais... Quantos oxigênios que eu tenho? 3. Qual que é o NOx do oxigênio, gente? Menos 2. Isso tem que ser igual a 0. Então, vamos resolver a equação. Então, 2x, 2 vezes menos 3, menos 6, é igual a 0. Então, 2x vai ser igual, vou passar os menos 6 para o segundo membro. 2x é igual a 6,
Então, para me descobrir o x, eu vou ter que fazer a divisão, né? 6 dividido por 2. Então, x tem que ser igual a mais 3. Então, para enfatizar para vocês que nesse composto, né, o ferro ele tem NOx de mais 2. Nesse composto, o ferro ele tem NOx de mais 3. Eu vou voltar aqui no slide para mostrar para vocês a tabela de NOx, tá? Olha aqui, gente. Então, o ferro ele pode ter NOx mais 2 mais 3. Através daquilo que a gente fez, a gente descobriu o NOx do ferro naquele composto. Então, quando a gente tem um composto variável, a gente precisa achar aquela fórmula, tá? Vou fazer outro exemplo com vocês. Ali o nosso ferro, né, gente, deu mais 2, né? Esse aqui nesse composto, gente, é o óxido de ferro 2, tá? Esse composto vai ser o óxido de ferro 3, tá? Então, o NOx ele é muito importante, né? Na hora da gente colocar um nome também no composto. Não é à toa que antes das funções inorgânicas eu explico isso aqui para vocês, tá? Então, olha só. Eu vou fazer um outro exemplo aqui para vocês. Eu vou escrever um composto. Vou escrever esse composto aqui, ó. NaClO. Gente, esse composto é hipoclorito de sódio, aquele composto que a gente coloca, é da água, né? Da água sanitária, né? Que agora tá bem, né? Ele tá bem, assim, falado, né? Hipoclorito de sódio. É o composto que a gente tem aí na nossa água sanitária, tá? Então, olha só, NaClO. O que eu tenho para falar para vocês? Aqui o meu cloro, ele tá no meio, tá vendo? Ele vai variar o NOx, tá? Deixa eu só colocar na tabela novamente para vocês, olha. O cloro, gente, ele tá na família 7. Então, a família 7A, que aqui no caso é 17, ela pode ter vários NOx, olha, menos 1, mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Então, o NOx, naquele composto, ele pode, o Cl, né, o cloro, naquele composto, ele pode ter esses NOx aqui. Enquanto o Na, ele só tem um. Né? O Na está na família 1A, ele só tem um NOx, mais um, tá? Então, o Cl, ele pode ter todos os tipos de formulações. Agora, o oxigênio, ele também pode variar, mas naquele composto, sempre quando o oxigênio está à direita, quando ele não é um peróxido, quando ele não é um superóxido, o NOx do oxigênio é sempre menos 2, tá? Então, vamos achar aqui. Então, a gente tem 3 compostos aqui. Quais são os 3 compostos que eu tenho aqui? Gente, eu tenho Na, né? Eu tenho Cl e eu tenho oxigênio, tá? Então, cada um deles, na fórmula química, eles vão ter uma carga. E essa carga, ela vai, na hora que a gente somar a carga de cada um deles, a carga tem que ser 0. Por quê? É um composto neutro. Tá vendo que em volta do NaClO não tem nenhuma carga? Então, é um composto neutro, tá? Então, a gente vai determinar o NOx do cloro, tá bom? Então, olha aqui. Deixa eu colocar uma informação aqui para vocês. Então, vamos lá. O NOx do Na é mais 1, tá? Vou colocar aqui pertinho dele, tá? O NOx do oxigênio é menos 2. Então, eu tenho que achar o NOx de quem? Do Cl, que eu não sei, né? O Cl, vou colocar aqui que o NOx dele é X, né? Não sei. Vou determinar agora. Então, vamos lá. Vamos fazer a continha? Olha, vamos lá. Quantos Na eu tenho, gente? Quantos sódios eu tenho? 1. Qual que é o NOx, né? Esse aqui é vezes, né? Qual que é o NOx do sódio? Mais 1. Mais. Agora vamos para o Cl. Quanto Cl eu tenho? 1. Vezes, qual que é o NOx do Cl? X. Mais. Quantos cloros eu tenho? 1. Qual que é o NOx do cloro? Do cloro não, desculpa, gente, do oxigênio, tá? Então, eu vou voltar aqui só um minutinho, ó. Quantos NAs eu tenho? 1. Qual que é o NOx do Na? Mais 1. Quantos cloros eu tenho? 1. Qual que é o NOx do cloro? X. Quantos oxigênios eu tenho? 1. Qual que é o NOx do oxigênio? Menos 2. Como isso é um composto neutro, eu vou igualar isso a 0. Então, vamos ver qual que vai ser o NOx do cloro nesse composto. Então, fazendo aqui, ó, vai ser mais 1
né? 1 vezes 1 mais 1 mais x, né? 1 vezes x, x. E menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Isso tem que ser igual a 0. Então, o que nós vamos fazer? Isolar o x. Então, x vai ser igual a... Então, vamos fazer a conta aqui, peraí. Então, x mais 1 com menos 2 vai dar menos 1, né? Isso tem que ser igual a 0. Então, isolando o x, o meu x vai ter igual a mais 1. Então, o cloro nesse composto, o NOx dele é de mais 1, tá, gente? Então, nesse composto, o NOx dele é de mais 1. Então, ficou como mais 1. Agora, eu vou fazer outro composto para vocês, que é parecido com esse. Mas o NOx do cloro vai ser outro, olha só. Deixa eu só fazer um negócio aqui antes, gente, vamos lá. Olha só, vamos somar as cargas, né? Vamos somar os NOx dos compostos, olha. O cloro, o Na é mais 1. O cloro é mais 1 também. E o oxigênio é menos 2. Como você não soma as cargas, não dá 0? É justamente isso, gente. Cada composto, cada átomo no composto tem uma carga. Como o composto é neutro, quando você soma a carga de cada um dos compostos, isso tem que dar 0. Tá? Então, é justamente isso o NOx. A gente vai achar a carga daquele composto, né? A carga do átomo daquele determinado composto. E faz a carga do composto dar 0, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo parecido. Agora, eu vou pôr, em vez de eu pôr o hipoclorito de sódio, eu vou pôr o hipoclorito de sódio, né? Então, eu vou pôr o clorito de sódio, tá? Então, olha só. Aí, aqui no caso, a diferença é que aqui a gente vai ter um oxigênio aqui, mais um oxigênio, vai ser NaClO2, tá? Bom, vamos lá. Então, nós temos que separar o nosso composto aqui, ó. Em Na, né? Em Cl. E no O2. Então, vamos fazer aqui. Gente, o Na, vamos colocar aqui. O NOx do Na vai ser mais 1, tá? Do oxigênio vai ser quanto? Menos 2. Então, o NOx do cloro vai ser X. Então, vamos fazer aqui. Vamos lá, gente. Quantos NAs eu tenho, gente? 1. Vezes, qual que é o NOx do Na? Mais 1. Mas, agora eu vou passar para quem? Para o cloro. Quantos cloros eu tenho? 1. Qual que é o NOx do cloro? X. Mas, agora eu vou passar para o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Qual que é o NOx do oxigênio? Menos 2. Isso tem que ser igual a 0. Então, vamos achar aqui. Então, 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 1 vezes x, x. 2 vezes menos 2, menos 4. Isso tem que ser igual a 0. Então, olha só. Menos 1 com menos 4, então vai dar x. X com menos 5 é igual a 0. Então, x vai ser igual a mais 5. Então, aqui, gente, nesse composto, né? Desculpa, aqui ficou errado. Aqui o sinal ficou errado, tá vendo, gente? Se o sinal, a gente erra tudo. Vamos colocar mais 1. Então, aqui vai dar menos 3, né? Então, o x aqui nosso vai dar mais 3. Então, nesse composto já foi diferente. O primeiro composto, o NOx do cloro foi mais 1. Nesse composto, o NOx do cloro foi mais 3, tá? Se eu fosse olhar, por exemplo,
o outro composto aqui, do NaClO3, tá? Ia dar o NOx de mais 5, o outro ia dar o quê? Mais 7, por exemplo, tá? Então, o NOx varia, tá? De acordo aqui com o que a gente tem. Agora, deixa eu fazer um composto com vocês diferente aqui. Deixa eu voltar lá no slide. Ó, vou pegar esse composto aqui da letra A, NO3-, tá? Aí eu vou explicar para vocês aqui a diferença. Olha só, gente, vamos lá. Deixa eu colocar uma retinha aqui pra gente poder separar o quadro, tá? Vou fazer um outro composto aqui. Que vai ser o NO3-, tá? Tá vendo que aqui o nosso composto já tem um menos em cima dele, tá? Olha lá, o NO3-. Então, quer dizer que esse composto, ele não tá neutro. Então, a soma das cargas dos átomos vai sobrar uma carga negativa, -1, tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, o NOx do oxigênio, gente, vai ser -2, igual eu sempre falei com vocês. Aqui vai ser um óxido, né? Então, o NOx do oxigênio vai ser -2. Então, eu vou ter que determinar o NOx do nitrogênio, que vai ser X. Então, fazendo aqui o meu composto, vamos lá. Vamos começar. Aí vocês vão perceber a diferença. Quantos nitrogênios eu tenho? Qual que é o NOx do nitrogênio? X. Mais. Agora, vamos lá. Quantos oxigênios eu tenho? 3 vezes. Qual que é o NOx do oxigênio? -2. Isso tem que ser igual a 0? Não, não vai ser 0. Vai ser 0 nesses dois casos, em que o composto ele não tem nenhuma carga aqui em cima. Agora, esse composto, né? Deixa eu mostrar lá para vocês lá no slide, ó. Esse composto, gente, ele tem um menos lá em cima, tá? É NO3-. Então, o composto, ele não tá neutro. Ele tá com uma carga negativa. Então, a soma das cargas, né? Ela tem que dar quanto? -1, tá? Então, fazendo aqui, vamos lá. 1 vezes x, mais, né? Ali no caso, 3 vezes -2, -6, é igual a -1. Então, resolvendo aqui, eu vou passar o -6 para o outro membro, né? X é igual a -1 mais 6. Então, o nosso x, ele vai dar igual a 5, mais 5, né, gente? Então, aqui, gente, o NOx do nosso nitrogênio vai ser mais 5, tá? Se vocês somarem mais 5, né, que é o caso que a gente tem, com -6, vai sobrar uma carga negativa. É justamente essa carga negativa que tá aqui, tá? Deixa eu pensar em outro composto aqui. Vou fazer esse aqui, ó. Esse é o 4, tá? -2. O -2 tá lá em cima, tá, gente? É porque aqui eu não consigo colocar ele acima, tá? Mas esse é o 4 -2. Ele tá lá em cima, -2, tá? Tô tentando fazer aqui, ver se eu consigo deixar ele um pouco acima para vocês perceberem o que tá acontecendo. Então, o 4 fica embaixo, o -2 tá lá em cima, tá? Esse é o 4 -2. Vamos lá. Gente, de novo, o NOx do oxigênio vai ser quanto? -2. E eu vou ter que determinar o NOx de quem? Do enxofre, que é o X. Tá? Então, vamos fazer a nossa continha. Quantos enxofres eu tenho, gente? 1. Qual que é o NOx do enxofre? X. Mais, vamos lá. Quantos oxigênios que eu tenho? 4. Qual que é o NOx do oxigênio? -2. Isso tem que ser igual a 0? Não, gente. Qual que é a carga que está no composto? -2. Então, resolvendo aqui, ó, a gente vai dar X
com menos 8, que é igual a menos 2. Então, x vai ser igual a menos 2 mais 8. Então, x vai ser igual a mais 6. Então, o NOx do enxofre nesse composto, ele vai ser mais 6. Se vocês perceberem, esse sendo mais 6 e esse sendo menos 8, esse aqui vai sobrar um menos 2 aqui em cima, tá? Então, vou desmanchar essa parte aqui, pra gente poder fazer um outro composto aqui. Agora, eu vou pegar um composto com carga positiva, tá? Deixa eu ver o composto aqui que a gente pode tá usando. Só um minutinho, gente. Então, gente, o nosso composto aqui vai ser o N água 4 mais, tá? O mais tá lá em cima, tá? Então, tá vendo que em volta do NH4+, a gente tem uma carga sobrando? A gente tem um mais lá em cima, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui no slide novamente. Olha só para vocês verem. O hidrogênio, gente, quando é o elemento menos eletronegativo, né, no caso, a gente tem dois compostos, o nitrogênio e o hidrogênio. O hidrogênio, nesse caso, ele vai ser o menos eletronegativo, tá? Então, nesse caso aqui, a carga dele vai ser mais 1. Então, vamos lá. Então, aqui eu sei a carga do hidrogênio. Ele vai ser mais 1. O nitrogênio, ele vai ter carga variável, ele está na família 5, né? E ele vai variar a carga dele. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Quantos nitrogênios eu tenho? Então, peraí. Deixa eu só colocar aqui o NOx do nitrogênio, para vocês poderem entender que é X. Então, vamos lá. O NOx do nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho? 1. Qual que é o NOx do nitrogênio? X. Mais. Quantos hidrogênios eu tenho? 4. Qual que é o NOx do hidrogênio? Mais 1. Isso tem que dar igual a 0? Não. Qual que é a carga que está sobrando no composto? Mais 1. Então, vai ser X com menos, com mais 4, né? X com mais 4 vai ser igual a mais 1. Então, se vocês observarem, então vai ser X é igual a mais 1 com menos 4. Então, X vai ser igual a menos 3, tá? Então, aí eu passo, né, o mais 4 para o segundo membro, faço mais 1 com menos 4, então X vai dar menos 3. Então, nesse caso, o NOx do nitrogênio vai ser menos 3, tá, gente? Vocês viram aqui que nesse composto aqui o nitrogênio era mais 5, né? Então, olha só para vocês verem. Então, esses aqui são exemplos, tá, gente? Desde como que a gente calcula o NOx, tá? Revalidando para vocês, a gente pega o número de elementos, né? O número de átomos, né? Vamos colocar aqui. Vamos colocar elementos, né? O número de elementos químicos que a gente tem na fórmula, vezes o NOx, né? E a gente pega todos os elementos e vai somando, né? E iguala a carga resultante, né? Do composto, tá, gente? É sempre assim que a gente vai calcular o nosso NOx, tá? Então, olha só. Essa tabelinha, gente, do NOx, à medida que a gente vai fazendo exercício, a gente vai até memorizando alguns NOx, tá? Eu vou deixar aí para vocês estarem fazendo esses exercícios do slide, tá? Tem aqui as respostas, tá? Igual, por exemplo, aqui, ó, NaClO, KClO, HCl, HClO3. Então, nesses 3 casos, né, nesses 4 casos, ele tá querendo o NOx do cloro, tá? Então, aqui, ó, o Na tem NOx de mais 1, o potássio tem NOx de mais 1, o hidrogênio mais 1, tá? Aqui o hidrogênio mais 1 novamente, tá? E o oxigênio menos 2. Então, para achar o NOx do cloro em cada um dos casos, tá?
Bom, e depois começa a nossa, depois eu deixarei mais exercícios para vocês estarem fazendo de inox, tá, gente? Isso aqui é uma coisa assim, não é uma coisa que cai diretamente, né? É uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? Pra gente poder, assim, conseguir entender outras partes, tá? Entender alguns conceitos. Então, olha só, podem fazer isso aqui também, tá? Aqui, a letra G, vocês desconsiderem ela, por favor, vou até apagar ela aqui. Ela aqui é esse composto, esse composto não tá muito, não tá na fórmula correta não, tá? Não tá no jeito correto não. Então, olha só, então vocês podem fazer aqui, neste caso aqui, né? Cada um desses casos. Aqui vocês vão achar o NOx de quem é do nitrogênio, aqui do C, aqui do manganês, tá? Então, aí vocês dão uma olhadinha aí nesses exercícios, depois eu deixarei outros exercícios lá para vocês sobre inox, tá? E eu vou falar um pouco agora no outro vídeo de funções inorgânicas. Não vou dar a nomenclatura por enquanto, só nos próximos vídeos. Vou falar um pouco sobre as funções inorgânicas, tá bom? Então, um abraço, tchauzinho, tá?